Obrigado, Senhor. Ó, abençoa-nos nesse tempo e enche-nos em Ti, Senhor. Guarda-nos em Ti, Senhor. Nós possamos ver a Tua pessoa maravilhosa. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós, Senhor. Continua nos abençoando. Fala a nós, fala a Tua palavra, nós dependemos de Ti. Senhor, não temos suficiência em nós, nossa suficiência vem de Ti. Fala em nós, Senhor. Abençoa esse tempo de comunhão, Senhor. Abre essa palavra para nós. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Amém. 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 Oh, Jesus. Amém. Amém. Oh, Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Nós agradecemos ao Senhor por nos ter ajuntado aqui nessa tarde. Muito bom nós podemos estar juntos aqui para entrar na palavra e desfrutar da presença do Senhor, desfrutar do próprio Senhor. Amém. O que nós viemos fazer aqui? Por que nós estamos aqui? Por que nós gastamos o nosso tempo, nosso dinheiro, nossos esforços, nossas energias para nos reunirmos aqui? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos ajuntou. Amém. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo tem um propósito conosco. Amém. O Espírito Santo trabalhou em cada um de nós. Amém. Em cada coração aqui, em cada mente. Louvado seja o Senhor. Amém. Ele nos ajuntou aqui porque Ele tem um alvo bem específico. Ele tem um objetivo muito específico. E nós vamos entrar em umas palavras aqui. E essas palavras não são as palavras humanas nossas, de homens, mas são as palavras sagradas do nosso Pai. Amém. Nosso Pai, pela sua grande misericórdia, nos deu a sua palavra. Amém. E essa palavra é sagrada, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é rica, e ela é a razão de nós dedicarmos esse tempo aqui essa tarde. Amém. Sobre o que palavra, qual palavra nós vamos falar? Se nós pudéssemos resumir tudo o que nós vamos fazer hoje, entre hoje e amanhã, gastar esse tempo juntos, nós poderíamos resumir numa palavra só. Essa palavra é amor. Amém. O amor ágape, amém. O amor de Deus. Amém. Se você conhece já o que é amor, você não vai precisar desse tempo. Esse tempo aqui é para quem não conhece ainda. Nós queremos conhecer o amor. Amém. O amor não é simplesmente um sentimento de uma pessoa por outra pessoa, não é algo só num sentimento do coração ou um conceito na nossa mente. O amor é uma pessoa. Amém. Deus é amor. Amém. Isso é maravilhoso. Deus é amor. Amém. Tudo que nós vamos falar aqui tem esse alvo. Amém. E o que nós vamos abrir aqui, o alvo é o amor de Deus. Amém. O amor que é a própria pessoa de Deus. Amém. Esse amor, ele, como sendo essa pessoa, ele quis sair. Deus é invisível, Deus é tremendo, Deus é aquele que habita em luz inacessível. Amém. É o Senhor dos séculos, é o Rei dos séculos. Né? Ele é maravilhoso. Amém. É o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Amém. Mais de 300 nomes para identificar quem é essa pessoa. Na Bíblia, muitos nomes para identificar quem é essa pessoa. Amém. Que pessoa maravilhosa. Amém. Então, essa pessoa oculta, invisível, ela teve um bom prazer no coração dela. Amém. O bom prazer do coração dela
eu quero sair. Amém. Eu quero aparecer. Aí ele cria todo o universo, irmãos, todo o universo foi criado porque Deus quer sair. Quem que falou isso? Ele. Ele falou isso na Bíblia. Ele falou isso em Miqueias 5, 2. Fala que as suas origens são desde a eternidade. Ó Belém de Efrata, tu, né? Então, o Deus tem esse objetivo. Desde antes de existir qualquer coisa, desde a eternidade, ele tem esse objetivo. Ele quer sair. As origens dele são desde a eternidade. Então, como ele é invisível, como que ele vai sair? Ele cria todo o universo, e quando ele cria como uma expressão do que ele é. Por isso que todo o universo expressa o que ele é. Amém. Um projetista cria as coisas de acordo com o que ele é. Se um arquiteto faz uma casa, ele faz de acordo com o que ele é, do que ele aprendeu, o que a pessoa dele é, o que a mente dele é. Amém. E assim, irmãos, o universo todo é uma expressão desse Deus maravilhoso. Amém. Aleluia! Que bom, irmãos! Ele quer sair, então ele desenha um plano, traça todo um plano, e esse plano a Bíblia chama a economia de Deus. Você consegue juntar todos os 66 livros da Bíblia? Você, na sua habilidade, consegue juntar todos os 66 livros da Palavra de Deus? Mas tem uma coisa, irmãos, que une. Desde Gênesis até Apocalipse. 66 livros, milênios de história, muitas vidas, muitas guerras, muitas lutas, muitas coisas, muitas histórias, pessoas isoladas, grupos, nações inteiras, muitas histórias, porque Deus quer sair. Todas ali, contadas nesses 66 livros, irmão, a primeira declaração de Deus é essa: façamos alguém segundo a nossa imagem e semelhança. Ele quer ser expressado, ele quer uma expressão, ele quer uma saída, ele quer não só no universo, mas agora ele quer criar algo que expresse ele. Então, se você juntar todos os 66 livros, há uma linha que une todos os livros. Essa linha a Bíblia chama de quê? A economia de Deus. Paulo apresenta isso como sendo a economia de Deus. Deus quer se dispensar. Amém. Deus quer se transmitir. Amém. Deus quer sair através de nós. Amém. Deus quer sair através da sua criatura, o homem. E há uma coisa maravilhosa que ninguém imaginava, é que o Criador se unisse à criatura. O Criador se uniu à criatura. Amém. Na pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então você olha, esse Deus que é amor, ele teve um plano e ele chamou esse plano, Paulo traça esse plano como sendo essa dispensação, esse dispensar, e há toda uma história de Deus com o homem. Deus cria o homem para que o homem pudesse receber ele, se alimentar dele. A história da criação do homem, a história da árvore da vida. Deus pôs o homem e pôs ele em frente da árvore da vida para ele que se alimentasse da árvore da vida, que representa o próprio Deus. Mas o homem caiu num engano, caiu num erro. Ele foi enganado
Eva aceitou umas palavras que pareciam com as palavras de Deus, mas não era exatamente. Ela aceitou aquelas palavras parecidas com as palavras de Deus, não era? E aquela aceitação introduziu uma situação terrível na criação do homem. O homem caiu, nós sabemos. Então, o pecado entrou, o rebelde, aquele que havia se rebelado contra Deus, um anjo que havia se rebelado contra Deus, uma criatura que foi... Deus estabeleceu ela para levar toda a criação à adoração e ela se rebelou, ela quis ser igual a Deus, ela enganou a Eva e introduziu uma natureza no homem e o homem caiu. Então, esse plano aparentemente foi danificado. Deus queria sair, Deus queria entrar nesse homem, Deus queria ser expressado através desse homem, mas esse homem recebeu uma outra coisa. Era para ele se alimentar da árvore da vida, ele se alimentou de uma outra árvore. Isso é uma simbologia para nós, que o pecado entrou, o homem caiu e criou um problema no universo, certo? Então, eu pegar essa linha. Por quê? Nós vamos ver aqui uma palavra que resume 3 mensagens. Deixa eu dar um parênteses. Nós vamos falar de 3 mensagens. Essas 3 mensagens, elas estão no primeiro e segundo livro de Timóteo, a primeira e segunda epístola de Timóteo e o livro de Tito. Paulo escrevendo a Timóteo, primeiro e segundo Timóteo e Tito. E elas resumem todo um trabalho, certo? Que Paulo está tentando fazer com Timóteo ali, mostrando para ele que ele tem que cuidar de algumas coisas essenciais na vida dele e na vida da igreja. Então, essas palavras, elas resumem 5 mensagens. Desculpa, irmão. Essas palavras que nós vamos falar na primeira mensagem são 3 das 5. Então, nós vamos falar 3 mensagens que estão nos livros de 1 e 2 Timóteo e Tito. E elas têm um encargo em 2 Timóteo 4, 7, 8, que fala, Paulo está falando para Timóteo assim, tudo que você tem que fazer aqui, guarda essas coisas. A situação da igreja está numa decadência. A situação das igrejas está num declínio. Então, eu estou falando para você, eu pratiquei, eu vivi algo, e agora você pratica e vive isso aqui, Combate, um bom combate, termina uma corrida que foi te colocada e guarda a fé. Amém. Porque se você terminar com essas 3 coisas, se você cumprir essas 3 coisas, o que vai acontecer com você? Você vai amar a vida do Senhor. Amém. Você vai amar a manifestação do Senhor. Amém. E se você cumprir essas 3 e amar a manifestação do Senhor, essas 4 coisas vão te garantir uma recompensa. Amém. Uma entrada num reino maravilhoso. Amém. Então, irmãos, é difícil falar 3 mensagens que foi dada por 5 irmãos ao longo de toda uma conferência, falar aqui em 1 hora, mas nós vamos tentar aqui resumir isso debaixo desse foco. Que foco? Deus é amor, Deus quer sair, Deus quer se expressar, e Ele tem um plano para isso, e Ele tem uma coisa chamada economia, e a economia está dentro dessas 3 coisas. Está dentro do combater um bom combate, a economia está dentro de terminar uma corrida, e a economia está dentro de guardar a fé. Amém. Porque a economia é uma linha ao longo de toda a vida, porque é um desejo dentro do coração de Deus. Amém. O prazer de Deus é se transmitir a nós. Amém. Isso é a economia dele. Amém. É uma transmissão. Ele quer
Ele quer a pessoa dele viva em nós. Amém. Isso é simbolizado pela união do casamento. Os dois se unem e formam uma só carne. Os dois se unem e formam uma entidade. Nós nos unimos a Deus e nós queremos formar uma só pessoa com Ele. Amém. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Amém? Então, há debaixo dessa visão da economia, tem duas coisas maravilhosas que acontecem na história humana. Deus aparece para o homem. E depois Deus veio até o homem. Amém. Ele não só aparece como um Deus, como um anjo, como um Espírito, mas depois ele veio. Amém. Porque houve esse problema, porque houve essa queda, porque o homem se contaminou, porque houve esse problema de rebeldia. Ele já sabia disso, ele armou um plano e ele, para resolver essa dificuldade, ele veio. Irmãos, veio. Adão recebeu essa promessa, ó, eu vou te mandar um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Vai resolver todos os problemas. Amém. E você vai poder comer da árvore da vida e vai poder me expressar. Amém. Adão tinha perdido o acesso que ele tinha. Aí Deus prometeu, fez uma promessa que viria esse descendente. Irmãos, Deus veio. Amém. Eles esperavam durante milênios, houve essa espera da vida do Senhor. E quando Deus veio, que maravilha, que manifestação! Amém. Deus se encarnou. Amém. Um milagre. A palavra habitou no homem. Amém. A palavra viva, a palavra invisível, o Deus invisível, o Deus que habitava em luz inacessível, agora estava visível diante dele. Amém. Falando pessoalmente conosco. Amém. Falando pessoalmente conosco. Que manifestação! Amém. Mas eles não esperavam que essa manifestação estava em duas partes. Tinha a primeira vida. Eles achavam que tinha só a primeira vida, mas aí a hora que veio, entrou uma nova etapa, que não estava revelada ainda, a era da igreja. E agora tem uma promessa da segunda vida. Amém! Manifestação! Amém? Então, irmãos, quando Paulo fala isso para os Tessalonicenses, ele fala assim, no versículo 9 e 10 do capítulo 1, ele fala assim para eles: olha, lembra como vocês foram convertidos dos ídolos? Vocês saíram dos ídolos. Não saíram só do pecado, vocês saíram do pecado e saíram de toda idolatria e vos convertestes ao Deus vivo. Amém. Para duas coisas somente, ele fala. Duas coisas: servir o Deus vivo. Amém. E aguardar a sua vinda. Amém. Cada vez que nós entramos numa reunião do Partido do Pão, toda semana, nós proclamamos: vem, Senhor! Amém. Até que eu venha! Amém. Proclama a vitória até que eu venha! Amém. Faça isso todo domingo até que eu venha! Amém. Todo Partido do Pão até que eu venha! Amém. Cada final de capítulo de Tessalonicenses tem a não é verdade? Então, debaixo dessa luz
que os irmãos estão compartilhando isso. O ministério vem falando isso. Eles repetiram isso várias vezes na conferência lá em Tailândia. Olha, isso aqui é uma sequência de um ano atrás, quando nós estávamos falando, preparar-vos para a vinda do Senhor, preparar a noiva para a vinda do Senhor. Todos os treinamentos que vieram depois têm aberto isso, aberto essa palavra, porque nós queremos ser pessoas que esperam a vinda do Senhor. Amém. Nós queremos ser pessoas que vivem todo dia esperando, Senhor, vem! Eu vivo para essa volta. Eu trabalho para essa volta. O meu alvo é essa volta. Ganhar um coração, irmão, uma postura, um coração que aguarda. Mas não só para ele, mas para todos que amam a sua manifestação. Não é maravilhoso? Isso é bom demais. Ganhar no nosso coração um desejo, um anelo pela volta do Senhor. O alvo dessas palavras é abrir esse anelo em nós, para que nós saiamos de toda a corrupção da igreja. A igreja começou maravilhosa, com a expressão dos apóstolos, mas já na época dos apóstolos, começou uma degradação. Paulo estava falando essas palavras para Timóteo para inocular ele contra essa degradação. É um antídoto para essa degradação. E nós nascemos já no meio de uma degradação. Agora nós viemos a contatar o Senhor, a contatar o corpo de Cristo no meio dessa degradação. O que nós estamos fazendo? Nos preparando para a vinda, saindo de toda a degradação. Amém. Onde está essa degradação? Essa degradação é plenamente revelada nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Primeiro ponto ali é Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Amém? Amém. Desculpa eu falar amém, amém demais. Quando Jesus falou amém, a gente vai maravilhoso. Então, irmãos, que delícia ouvir o amém do Senhor. Quando nós entramos em Apocalipse 2 e 3, Éfeso mostra que nós temos que ser vencedores. Amém. Apocalipse repete um chamado que ecoa em toda a era da igreja. Apocalipse 2 e 3 fala de toda a era da igreja, desde o começo até o final. Todas as igrejas estão lá, todas as épocas, as fases pelo qual a igreja tem passado, está ali. E ali há um chamado universal. Qual é esse chamado? Ao vencedor. Ao vencedor. O que nós estamos nos preparando para a vida? Para sermos o quê? Vencedor. Aos que venceram a degradação. Que degradação? De perder o Senhor como nosso primeiro amor. Quando nós ganhamos o Senhor, a primeira vez que nós tocamos na realidade e que nós cremos em todas as promessas de Deus, quanta alegria encheu o nosso coração! Quanta alegria encheu o nosso coração! Irmãos, nós não podemos perder essa alegria! Nós temos que crer nele como no primeiro dia! As promessas dele continuam tão fiéis hoje como no primeiro dia! Ele é o nosso Senhor! Ele é o nosso amado! Ele é o nosso primeiro amor! Ele é o nosso amor mais excelente! Ele merece o melhor nosso! Nós nos temos aí. E aí, irmãos, em seguida, fala que tem que vencer as tribulações. Vocês viram, né? Sofrimento. O vencedor não só vence, perdeu o primeiro amor, mas também vence as tribulações, vence o sofrimento. Depois fala de uma ligação com o mundo. A igreja se uniu às coisas muito grandes. Está ali em torno de Satanás. Impressionante.
Nós temos que vencer essa ligação com o mundo. Amém. A nossa vida tem que criar uma muralha, a nossa vida tem que ter uma barreira. Mundo para lá, nossa vida para cá. Amém. Nós somos do Senhor. Amém. Nós não somos das coisas de Adão. Nós não queremos os prazeres de Adão. Nós não queremos as coisas de Adão, nós queremos as coisas de Cristo. Amém. Cristo tem que ser tudo em nós. Amém. Tudo em todos. Amém. Então nós queremos essa muralha, edificar essa muralha na igreja. Amém? Amém. Aí, então, depois você vê, tira aquela religião toda organizada e deformada. Nós temos que vencer a religião organizada e deformada. Essa é a nossa comunhão aqui. Nós queremos entrar na palavra. Amém. Nós queremos tocar a vida. Amém. Nós não estamos aqui religiosamente. Nós estamos aqui para tocar o Senhor. Amém. Orando ao Senhor, segurando essas palavras para nós. Amém. Ora ao nosso coração. Amém. Porque nós não somos suficientes. Nós somos o que um talento. Aqui não tem ninguém grande. Aqui nós só temos um talento. Mas esse um talento não pode esconder, galera. Tem que se tornar um vencedor. Esse é o chamado dessa era. A igreja está sendo chamada ao vencedor. Ao vencedor. Aí depois, Sardes. Parece que é, mas não é. Pensa que está vivo, mas está morto. É uma morte espiritual. Começou a ser renovado. Começou a restaurar. Mas perdeu o frescor. Temos que vencer isso também. Amém. Nós podemos perder o frescor. Amém. Nós temos que ser vivos. Amém. Espiritualmente vivos. Amém. Depois, Filadélfia. Temos que vencer ali também. E que ele fala para Filadélfia? Não perde a tua coroa, não perde o que você tem. Você tem pouca força, você não vai com o meu nome, a minha palavra, que não perde o que você tem. Nós não podemos perder aquilo que Deus tem nos dado para nós hoje. Nós temos que entrar e ganhar tudo que Deus tem dado para nós. E depois, a Odisseia é terrível, né? Então, orgulho, eu sou rico, eu estou abastado, mas não sabe que é cego, é nu. Então, irmãos, nós precisamos aprender esse chamado do Senhor para vencer todas essas coisas. Então, para vencer todas essas coisas, combate com combate. Então, primeira mensagem, combate com combate. Segunda mensagem, termina a tarefa. Terceira mensagem, quarta-feira. Está aplicando em todos os pontos aqui que eu vou falar de uma maneira geral sobre ela. Entende? Então, que nós estamos debaixo dessa luz. O Deus que é amor, que é o amor expressado em toda a criação, que é o amor expressado em todo o universo. Esse Deus que é amor, Ele está querendo sair, Ele está fazendo todo esse trabalho de recuperação de algo que foi perdido, para que nós sejamos recuperados, plenamente curados, plenamente sarados. De tudo que é Adão, curado, de tudo que é Adão, para ganhar toda a realidade de Cristo. Vamos então ler o tema geral. Combater o combate, terminar a corrida, para dar a fé e amar a manifestação do Senhor, a fim de receber a recompensa de Cristo, como a coroa da justiça. Vida tríplice, vida cristã. O alvo dessas mensagens hoje amanhã é nós sermos despertados para prepararmos para a vida, nós lembrarmos esse coração de estar amando a manifestação, amando a vida, esperar pelo Senhor. Entende o que é esperar pelo Senhor? Esperar e apressar. Não só esperar, mas apressar. Amém. Nós temos um exemplo terrível para mostrar isso. Os judeus
povo do Senhor, amado do Senhor, tinha toda a palavra do Senhor, tinha os profetas do Senhor, tinha tudo do Senhor, tinha conhecimento da tua, tinha conhecimento do Senhor. Quando Deus veio, vieram os magos lá do Oriente, guiados por uma estrela, vieram para eles e perguntaram onde é que ele vai nascer, onde é que ele vai estar. Ai, vai estar em estrela. Os magos foram. Os magos, na realidade, eles foram. Mas eles não foram. Os conhecimentos da palavra, o conhecimento teológico, não quer dizer, sabe, não quer dizer que uma pessoa que conhece algo sobre a vida, entende sobre a vida, estudou a vida, conhece toda a vida, não quer dizer que essa pessoa espera a vida. Uma pessoa que espera a vida é uma pessoa que ama o Senhor. Amar o Senhor e esperar a vida é a mesma coisa. Se eu amo alguém, não espero esse alguém. Eu tenho anelo por esse alguém. Se eu amo e ele está longe, eu tenho anelo. Nosso coração precisa ter esse anelo. Vem, Senhor. Amém. Nós nos reunimos. Vem, Senhor. Para que eu vou trabalhar? Vem, Senhor. Entende? O anelo nosso é essa vida. Manifestação de Deus. Então, por isso nós lutamos todos os dias. Nós combatemos, nós corremos e nós guardamos. Nós combatemos, nós corremos e nós guardamos. É isso que Paulo está falando na minha palavra. E para que nós possamos combater, correr e guardar, ele fala essencial. Toma posse da vida. Toma posse da vida. Toma posse da vida. Toma, Timóteo. Toma posse. Irmão, nós precisamos tomar posse da vida. Cada palavra, cada conversa entre nós, a comunhão entre nós, não pode mais ser uma comunhão com conhecimento. Nós saímos da esfera de Adão. Nós saímos da esfera do homem natural. Nós entramos numa esfera de vida mística. Essa esfera de vida mística é o próprio Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Sabe quando você encontra, nós encontramos com os irmãos são misteriosos. A igreja é misteriosa. A palavra é misteriosa. E nós começamos a conversar sobre esse mistério. Esse mistério conquista o nosso coração. Como o Senhor é misterioso, Senhor Jesus. O Senhor é vida para mim. Amém. O que a vida é? A vida é um mistério. Nós estamos com uma semente de laranja. Diz que é a vida, uma sementezinha assim, você põe ela lá. Não fez faculdade, não teve instrução, não teve manual, não tem nada, mas tudo está lá na vida. Ela sabe lançar as raízes, ela sabe o tamanho do caule, ela sabe a direção do sol. Matematicamente cada folha sai, tem uma matemática ali em cada ramo da folha. Isso é maravilhoso, é estrondoso. Homem nenhum, cientista nenhum consegue explicar. É a vida. Amém. Toma posse da vida. Amém. Mas não é a vida material, é a vida espiritual. Amém. Seja misterioso como ela é. Porque é um mistério, nosso Deus é misterioso. Quando nós tomamos Ele, nós não o compreendemos. Deus, o Senhor é incompreensível. A semente que o Senhor colocou no meu coração é incompreensível, mas que semente maravilhosa! Essa semente
já mudou minha vida em muitos aspectos. E o que ela vai produzir, a palavra de Deus diz que é inconcebível na nossa mente. Nem homem, nem olhos humanos, nem a criatura jamais imaginou o que ele tem preparado. O que essa semente está preparada que ela vai revelar. Nós tomamos posse da vida. Amém. Cada reunião é vida. Amém. Não queremos saber de formalidade na reunião, nós queremos vida. Amém. Quer dizer, nós queremos Cristo. Amém. Cada reunião nós queremos Cristo. Amém. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos Cristo. Amém. E nós não pregamos só Cristo, nós pregamos Cristo e a sua noiva, a igreja. Amém. Porque agora ele não quer sozinho, ele é ele e ela. Amém. É Cristo e a igreja. Amém. Todo o alvo nosso é Cristo e a igreja. Amém. Se alguém vem desviar a gente disso, nós combatemos. Amém. Nós combatemos. Amém. Um bom combate. Amém. Nós não combatemos a pessoa. Não. Nós pregamos Cristo e a igreja. Amém. Um bom combate é positivo. Amém. Ele é de pregação de vida. Amém. Ele é um exemplo de vida. Amém. Se ele quer se dividir de você, você não se divide dele. Amém. Porque a vida de Deus é indivisível. Amém. Deus é um. Amém. Ele é indivisível. Amém. E ele trouxe essa unidade para dentro de nós. Amém. Essa vida única está dentro de nós. Amém. Não é maravilhoso? E nós amamos os irmãos. Ainda que ele queira se separar, nós não queremos separar. Nós amamos os irmãos. Amém. Essa vida é tremenda. Então, irmãos, debaixo disso é que nós recebemos esse falar do Senhor. Nós queremos tomar posse da vida. Cada reunião, cada comunhão, o Senhor nos restaura. A gente começar a brincar coisas do velho Adão, brincadeirinhas do velho Adão, palavras, conversas que não edificam. Tem interesse econômico, tem interesse financeiro, tem interesse, sei lá, de carreira, de qualquer coisa. Nós não queremos mais isso. Nós queremos sair disso. Amém. Nós queremos cada comunhão ter vida. Amém. Eu quero tomar posse da vida. Deus deu uma vida, Deus deu uma semente maravilhosa, deu uma vida maravilhosa. Eu quero tomar posse disso. Amém. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, não desanima. Não desanima. Combate o bom combate. As palavras da profecia, Timóteo, já foram ditas a respeito de ti, na tua... Você é para esse caminho, não tem outro caminho. O teu caminho é o meu caminho. O meu caminho é o teu caminho. Amém. Companheiro, seja companheiro na tribulação. Amém. Amém? Amém. Vamos ganhar essa palavra? Amém. Eu sinto que Deus está falando para nós nessa geração. Na nossa geração, nós temos uma ousadia de ganhar essas palavras. Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ouça. No dia que se chama hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endurece o coração. Esse é o momento. Não é para amanhã. Não é para eu pensar, amanhã eu vou ser assim. Depois da manhã eu vou ser assim. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não, agora eu quero invocar o Senhor. Amém. Agora eu quero desfrutar dessa esfera. Amém. Agora, Senhor, eu quero te amar. Amém. Agora, Senhor, eu quero ser perdoado. Amém. Eu quero perdoar. Amém. Quero limpar meu coração. Amém. Eu não quero ter nada contra ninguém. Amém. Eu quero estar com o coração limpo. Porque na sua vinda, Ele vai querer isso. Amém. Ele vai abrir o nosso coração. E o que vai estar lá dentro do nosso coração? Cristo e a igreja. Amém. O que vai estar lá? Os irmãos. Amém. Paulo fala para ele assim, no final, não é os irmãos que são a nossa coroa? Falando para os Tessalonicenses. Fala assim. Que são os irmãos? Vai ser aberta uma entrada ampla, porque no nosso coração tem amor. Amém. Sabe o que foi edificado no nosso coração? Deus. Amém. Sabe o que significa que Deus foi edificado no nosso coração? Nós amamos os irmãos. Amém. Nós amamos Deus.
E porque nós amamos Deus, nós amamos os irmãos. Nós amamos os irmãos, então nós amamos Deus. Eu não sei o que vem primeiro, mas é maravilhoso. Porque Deus produz isso em nós. Essa é a economia de Deus. Então tudo está nessa linha. Deus quer se manifestar, Deus quer sair, Deus quer se transmitir. Então essa linha de Gênesis até Apocalipse, porque Ele chamou aquela pessoa que andou com Ele ali, Enoque andou tanto com Deus que Deus tomou ele para si. Abraão andou tanto com Deus que aquilo foi imputado com justiça e ele creu e ele recebeu e uma nação saiu. E dessa nação veio o Cristo. E desse Cristo nós fomos incluídos os gentios. Aleluia! Olha como essa história é maravilhosa. Amém? Então nós entramos nessas 3 mensagens baseado nos capítulo, versículo 2, capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 2 não, 4, versículo 7 e 8. Eu tento correr, eu fico atropelando aqui as palavras. Então, combati o bom combate. Vamos ler 2 Timóteo 4, 7 e 8? Senhor Jesus. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam todos os que amam a sua manifestação. Mensagem 1. Combater o bom combate. Aqui nós temos 2 algarismos romanos. E o algarismo romano 1 fala assim, como revela 2 Timóteo 4,7, a vida cristã adequada é tripla. Ela envolve combater o bom combate, correr e terminar a corrida e guardar a fé. O Romanos 2 fala sobre o combater o bom combate. E aí os irmãos, não dá para entrar em todos esses detalhes, mas os irmãos vão notar aqui, que nesses detalhes, você vai poder grifar, olhar aqui várias vezes a repetição. Tudo está ligado com a economia de Deus. Certo? O combate é o bom combate da fé. O combate é o bom combate da fé, certo? Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim. É o bom combate da fé. Amém. Aleluia. Item C, 1, fala assim, combater pela fé, significa o quê? Lutar pela economia neotestamentária de Deus. Combater. O bom combate significa o quê? Lutar. Lutar pelo quê? De Deus. Amém. O item D, item 4, ainda falando de combater. Para combatermos o bom combate da fé na vida cristã, precisamos tomar posse dessa vida. Amém. E não confiar na nossa vida. Não confia no homem natural. Não. Glória a Deus. Isso é claro que não vem de um conselho.
Isso vem de experiências. Então nós precisamos notar que Deus tem nos levado a fracassos. Toda vez que nós confiamos no homem natural, nas coisas do nosso homem, dos nossos pensamentos em nós mesmos ou em outros, ou em outro homem em nós mesmos, nós invariavelmente vamos sofrer com algum fracasso. E toda vez que nós sofrermos com fracasso, nós precisamos compreender que Deus está falando conosco. Amém. É no fracasso, irmãos, que a gente recebe as melhores instruções. Amém. É no fracasso que nós ganhamos muito. Amém. Nós ganhamos o quê? Dependência. A nossa vida está se tornando uma vida como a de Jesus. Jesus, ele é a pessoa, no viver humano dele, não tem ninguém que foi tão dependente do Pai como ele. Em tudo ele orava antes e fazia o que o Pai fazia, falava o que o Pai falava e gostava do que o Pai gostava. Cadê o ego ali? Não existe. Ele ama o que o Pai ama. Amém. Ele fala o que o Pai fala. Amém. Não é? Porque o Pai está nele. Amém. E o Pai está com ele. Ele e o Pai são um. E agora esse um veio para dentro de nós. Amém. Então, quando nós falamos de combater um bom combate, não é? Não confiando na vida humana, nós precisamos ser como ele. Nós confiamos em quem? Nele. Amém. Nossa suficiência vem de quem? Dele. Amém. Senhor, o Senhor é a nossa suficiência. Quem vai ser suficiente para colocar essas palavras que estão aqui no nosso coração? Não somos nós. Nós temos que orar e falar: Senhor, coloca essas palavras no nosso coração. Senhor, essas palavras são maravilhosas, mas nós não somos capazes. Senhor, coloca essas palavras no nosso coração. Eu quero combater, Senhor, mas coloca esse combate em mim. Eu quero correr, Senhor, mas coloca essa corrida em mim. Eu quero guardar, Senhor, mas coloca esse guardar em mim. Eu quero ser um atleta, mas coloca essa vida de atleta em mim. Porque o Senhor é esse atleta. Amém. Nós não somos suficientes. A nossa suficiência vem de Deus. Nós não devemos correr pensando que nós vamos poder correr. Nós não devemos combater pensando que nós podemos combater. Não, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. Então, tem vários itens aqui, mas qual é o alvo de todos esses itens? Quando você olha todos esses itens que fala, que Paulo está falando para Timóteo, eu combati. Se você lê, e é bom ler, irmãos, lê 1º, 2 Timóteo, lê Tito, lê lá, você vai perceber que ele repete na primeira epístola, na segunda epístola, várias vezes. Timóteo, fala para essas pessoas que estão falando genealogias, discussões, tem discussões teológicas intermináveis, fala para essas pessoas que não ensina isso, não ensina diferente. Nosso ensino é segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Amém. Nosso ensino é saudável, ensina as palavras saudáveis. Quais são as palavras saudáveis? Quais são as palavras do Evangelho da glória do Deus bendito, Timóteo? Ele fala assim, olha, essas palavras são as coisas da economia de Deus na fé. A economia de Deus na fé. Nós lutamos por isso. O combate aqui, Timóteo, fala para essas pessoas não falar essas coisas que ficam gerando discussão, contenda, divisão. Não, mas antes, fala para elas falar da economia de Deus na fé. Amém. Fala para elas crerem que Deus vai fazer tudo. Amém. Fala para elas conversarem sobre que Deus é a nossa capacidade. Amém. Deus é o nosso poder. Amém. Nosso poder vem do Senhor. Fala para elas que Deus está se transmitindo a economia, Deus está se transmitindo, Deus está se transformando e transmitindo, transformando a nossa vida, transformando o nosso viver.
Deus está entrando em nós. Nós estamos entrando em Deus. Deus está entrando em nós quando a palavra dele entra em nós e habita em nós. Nós entramos em Deus porque nós somos edificados no Deus triuno. É a igreja de Deus que está, a igreja de Tessalônica que está em Deus. Fala, Timóteo, para eles não se perder tempo com coisas que não são a vida, mas a vida, porque essa economia de Deus na fé tem um único alvo, é o amor. Amém. Que procede de coração puro, boa consciência. Amém. E fé não fingida. Amém. Nós não somos atores, nós não estamos fazendo aqui fingimento, nós não estamos com hipocrisia aqui, Timóteo. Fala para eles esquecerem, porque o alvo dessa economia é o amor, o alvo é a própria pessoa do Senhor, que é o amor. O alvo dessa economia de Deus da fé é isso. Amém? Amém. Percebe o que ele está falando ali? A economia de Deus na fé. Então você vai notar que o bom combate é um combate por esse tipo de ensinamento. É um ensinamento saudável. É um ensinamento que prega para nós Cristo e a igreja. Nós temos uma boa consciência e nós temos uma consciência pura. Você vai olhar ele falando também isso. Nós temos uma consciência boa e uma consciência pura. Boa por quê? Porque não tem ofensa contra Deus. Nós limpamos o nosso coração das ofensas. Todo dia nós ofendemos, todo dia nós estamos ofendendo, com palavras, com atos, com coisas, mas todo dia nós estamos pedindo, Senhor, limpa pelo teu sangue. Amém. Aleluia pelo sangue. Amém. O sangue pode me purificar de todo o pecado. Amém. Me lava, Senhor, me limpa, Senhor. Transforma meu pensamento, limpa meu pensamento. Eu me lavo no sangue do Senhor. Todos os dias nós nos lavamos no sangue do Senhor. Eles o venceram porque eles lavaram-se no sangue do Senhor. Certo? Essa economia é isso. A economia fala para você limpar, ter uma boa consciência. Mas ela não é só boa, ela é pura também. Sabe o que é pura? Ela é pura assim, a água pura é só água. Água pura é só água. O que é a nossa consciência pura? É só Cristo e a igreja. Amém. Não tem mais nada. Não tem mais nada. É só Cristo e a igreja. Amar o Senhor, amar os irmãos. Amar os irmãos, amar o Senhor. Amém. Aleluia. Isso é bênção. Né? Então, consciência boa. Então, nós estamos cuidando da consciência. O coração está puro também. O coração é puro. Quer dizer, o coração é o olho, certo? O olho físico é esse aqui. Mas o olho espiritual é o nosso coração. Quando o coração se volta ao Senhor, o véu é removido e nós contemplamos e refletimos, certo? Amém. O coração é o olho. O coração só tem uma coisa, ele só olha uma coisa. Olha firmemente para o Senhor. Amém. Ele tem uma nuvem de testemunhas para ajudar ele a olhar firmemente para o Senhor. Amém. Olha para o passado e vê quantos já morreram, quantos já se entregaram, quantos já viveram por esse Senhor maravilhoso, e agora nós olhamos firmemente para o Senhor. Amém. É isso que ele está falando para Timóteo. Timóteo, não desanima. Eu combati. Eu terminei. Eu corri e terminei. Eu guardei. Agora eu estou aqui preso, eu estou largado num lugar que ele estava preso, nessa época ele escreveu isso, ele estava preso numa prisão em Roma, num lugar largado lá, que Onésimo teve que correr com muita diligência para conseguir encontrar ele. Onde é que ele estava? Os que estavam com ele tinham abandonado ele, tinha ido para a Ásia, Demas tinha para dar presente, ele estava para ser sacrificado, porque ele já estava para sendo oferecido como libação, ele já sabia que ele ia ser martirizado, ele estava indo para o martírio. Então, se você olhasse a situação de Paulo, que situação terrível, largado numa prisão, num buraco lá, que devia ser frio, porque ele pediu a capa, ele pediu ainda os pergaminhos, porque ele ainda queria continuar lendo a palavra. Amém. Irmãos, que coração! E a gente não quer ler hoje a palavra. Ele que estava lá naquela situação ainda queria os pergaminhos para continuar a ler. Irmãos, você não vê
um tracinho de derrota nas epístolas, você não vê, você só vê ele animando, ele falando assim, ó, agora eu vou ser oferecido como libação. Sabe o que é libação? Tá pegando fogo assim, aí você joga, sei lá, uma bebida alcoólica em cima, sabe? Pega mais fogo ainda, o fogo explode, pega mais fogo ainda. Então ele estava falando para o Timóteo, Timóteo, o meu sacrifício vai ser para você pegar mais fogo ainda. Eu estou sendo oferecido sobre o seu fogo, não apaga o seu fogo não, pega mais fogo ainda. Ama mais o Senhor ainda, ama mais a igreja ainda, ama mais os irmãos ainda, cuida deles. Eu vou te falar em detalhe, os presbíteros têm que ser assim, os diáconos têm que ser assado, o outro tem que ser desse jeito, ele ajuda ele a organizar a situação ali nas igrejas que estavam em degradação. Irmãos, nós estamos sendo recuperados. Amém. Percebe, irmão? Amém. Nós estamos sendo recuperados por essas palavras. Amém. São palavras vitoriosas. Vitoriosas, elas trazem essa vitória até hoje para nós. Amém. Hoje nós estamos aqui desfrutando da vitória que ele ganhou lá. Amém. Se você olhasse por fora, terrível, mas que vitória! Amém. E não tem sido aberta a palavra para nós hoje? O ministério não abriu a palavra para nós hoje? Amém. Quem que ouvia falar da economia de Deus? Irmão, você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Abrir a economia de Deus. Amém. Aquilo que está no coração de Deus desde a eternidade. De Deus querer sair, se manifestar, se transmitindo a nós. Amém. Que economia tremenda. Amém. Esse livro aqui é a economia de Deus. Para abrir a economia de Deus aqui, ó. Aqui, irmãos, esse daqui é do Rema. Aqui tem 24 capítulos para mostrar a economia. Não é uma coisa simples. Você pensa que sabe o que é economia? Você entra aqui em detalhes aqui, ó. Aí, o Espírito todo suficiente, a residência do Espírito Divino, a chave para o Espírito que habita, as pessoas de Deus e as partes do homem, as partes interiores, a parte escondida, a função das partes interiores, da parte escondida, lidar com o coração, lidar com o Espírito, lidar com a alma, escavar nossas partes interiores, discernir espírito de alma, o homem e as árvores, a cruz e a vida da alma, o princípio da cruz, o princípio da ressurreição, riquezas da ressurreição, comunhão, sentimento de vida. Como que tem coisa nessa economia que precisa ser aberta como vida para nós, como experiência de vida. Essas palavras não são conhecimento doutrinário teológico, elas são experiências de vida para nós. Nós precisamos entrar nessa economia, nós precisamos reler, até que caia a ficha, até que vira rema. Puxa vida, não tem tempo. Bom, segunda mensagem então, irmãos, vamos entrar que senão não vai dar tempo. A mensagem 2 fala da terminar a corrida. Então, não só ser um combatente pela economia de Deus, mas terminar uma corrida. Sabe o que é terminar uma corrida? Primeiro, você tem que ter uma corrida, uma carreira, um caminho. A corrida é num caminho. Qual é o caminho? É o Senhor. O Senhor nos chamou, falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho? É o Senhor. Onde nós estamos correndo? No Senhor. Amém? Amém. Nós estamos correndo nesse caminho. Nós andamos no caminho. Mas nós não só andamos no caminho, nós corremos no caminho. Amém. Os discípulos, antes de ser chamados cristãos, eles eram chamados de aqueles do caminho. Você vai em Atos, você vai descobrir isso, que antes de eles serem chamados cristãos, aqueles que seguiam o Senhor eram chamados os do caminho. Amém. Então nós temos que descobrir que nós temos uma carreira. Qual é a nossa carreira? Senhor Jesus. A nossa carreira tem um alvo, tem uma meta. Amém? Amém. Hoje nós estamos correndo para trazer o Senhor de volta. Amém. Hoje nós estamos correndo um caminho que é edificar Deus em nosso espírito. Amém.
é ser impressionados no nosso espírito, ganhar a palavra no nosso espírito, ganhar edificação no nosso espírito. Nós estamos num caminho de edificação, num caminho que tudo que seja feito na igreja seja feito para a edificação, amém. Certo? E correr significa avançar de uma maneira rápida, não é de uma maneira passiva, lerda e sem destino, não. Nós corremos com um alvo, amém. Uma meta. Amém. Nós queremos trazer o Senhor. Amém. Eu estou lendo a palavra, eu leio a palavra, eu me reúno, eu louvo o Senhor, eu exercito o meu espírito, eu respiro o Senhor, porque o meu alvo é ganhar Cristo. Amém. Meu alvo é transmitir Cristo. Amém. Nosso alvo cada dia mais é ganhar e transmitir esse Senhor, para que Ele seja edificado em nós. E aí tem um trecho que os irmãos falaram, mencionaram, não foi distribuído, mas foi mencionado sobre uma passagem em que o Senhor envia os discípulos ele fala para os discípulos assim, ó, vocês saem daqui e vão para lá. E ele vai para o monte orar. Isso ele fez depois dele ter alimentado com os pães ali. Então chama a última, esse trecho como é que é o nome? É a última parte da jornada, não é isso? É isso, Leão? A última parte da jornada, o Atmani escreveu isso com 20 e poucos anos de idade, mas ele mostra claramente isso, que nós sabemos como nós iniciamos a jornada, mas nós não sabemos como é que nós terminamos. Nós sabemos como iniciamos, ganhamos o Senhor, e estamos aqui pela misericórdia do Senhor, até hoje preservados aqui no corpo pela misericórdia do Senhor. Amém. Não é maravilhoso? Sim. Mas nós temos que terminar a corrida. Amém. Terminei a corrida. Amém. Eu terminei a carreira. Nós precisamos terminar, então a ordem imperativa é: não desanima. Amém. Na última meia hora não vai desanimar. Amém. O tempo se abrevia, irmãos. Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, que o nosso tempo se abrevia. Você imagina, ele falou isso há 2000 anos atrás. Quanto mais para nós hoje. Quanto mais perto está para nós hoje. Não sabemos quando que é, mas está muito próximo. O tempo é curto. Não dá para você brincar de peripatear, andar sem rumo, sem direção, andar para aqui, andar para lá, andar para cá. Não, nós precisamos de ganhar no nosso coração um sentimento que o Senhor quer que nós avancemos. Amém. Nós avancemos a passos largos. Amém. Nós não queremos avançar de pouquinho, não. Nós queremos ser aqueles que pregam Cristo. Amém. Que vivem Cristo e pregam Cristo. Amém. Mas não é prega porque foi dada a ordem para pregar Cristo, não. É porque vive. Amém. A nossa vida é Cristo. Amém. Então o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Amém. Sai Cristo. Amém. Nos nossos atos sai Cristo. Amém. Na nossa maneira de viver sai Cristo. Amém. Porque é Ele que nós adoramos. Amém. Entende? Nós precisamos terminar essa corrida. Amém. Nós não podemos desistir. Ainda que tenha resistência, que os outros falam, vocês são um pouquinho, vocês são pequenininhos, vocês são isso, vocês são aquilo. Irmãos, o Senhor vem. Amém. E nós cremos que Ele vem. Amém. Nós somos os que creem na unidade do corpo de Cristo. Amém. Foi aberto a revelação do corpo de Cristo. Amém. Foi reaberta a revelação da igreja. Foi aberta a revelação da economia de Deus. Amém. E nós caminhamos e corremos nesse caminho. Amém. Cada dia, lê a palavra. Os irmãos têm incentivado a nós. Lê a palavra de manhã. Se alimenta da palavra. Lê 500 estudos vidas. Tenha comunhão. Participa das reuniões. Não deixa de reunir. Não deixa de congregar. Ou seja, nós queremos correr. Amém. A corrida que nos está proposta. E o texto é Hebreus capítulo 12,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amém? Então, nessa mensagem 2 tem: terminei a corrida. Uma vida cristã adequada envolve correr a carreira, correr a corrida, para levar a cabo o quê? A economia de Deus, segundo o seu propósito eterno. E aqui está cheio de referências maravilhosas. Então, o item F fala assim: a última parte da jornada ordenada por Deus para cada um de nós é a parte mais difícil. Uma coisa importante na vida cristã é buscar a jornada que o Senhor ordenou e caminhar fielmente nela. Não sai desse caminho que está sendo traçado para nós. O nosso caminho é Ele. Ele é vida. Nosso caminho é andar pelas coisas da vida. Nós andamos na vida. Nossas palavras precisam ser palavras de vida. Nossos pensamentos precisam ser pensamentos de vida. Senhor, o Senhor é vida para mim. Ou o Senhor é vida na minha vida. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus. Caminhar fielmente, porque nós não podemos desviar disso, certo? Não devemos nos fatigar, desmaiando em nossa alma, item G, por motivo algum. Não devemos nos fatigar, desmaiando em nossa alma por motivo algum. Pelo contrário, devemos ser aqueles que correm a corrida até o fim. Estar desanimado não é ter força na alma. Tudo parece ser em vão. Aquele que cai e se levanta é o quê? O melhor corredor. E aí tem essa referência de Miqueias 7, né? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Não devemos desistir, ficar desanimados ou desfalecer em nossa alma, mas olhar firmemente para Jesus e correr a corrida que nos foi proposta. Amém. Nos foi proposta uma corrida de irmãos de um talento, amém, edificar o corpo de Cristo. Amém. Não vamos desanimar. Jamais. Nós vamos edificar o corpo de Cristo. Amém. Nós vamos trazer o Senhor de volta. Amém. É uma ousadia falar que nós vamos trazer o Senhor de volta na nossa geração, mas não tem outra coisa no meu coração, no meu corre outra coisa. Se eu existo para trazer o Senhor de volta. Amém. Não tem sentido. Eu vou fazer o quê? Fazer minha carreira, a juntar dinheiro nos silos? Não adianta, não. Eu quero o Senhor. Amém. Guardar a fé. Amém. Última mensagem. Guardar a fé. Então, o guardar aqui, eu tenho pouquinhos minutos, o guardar aqui é a fé. Então, olha só essa palavrinha que está no começo aqui. No Novo Testamento, a fé é tanto objetiva quanto subjetiva. Primeiro é no Novo Testamento. Se você olhar na antiga aliança, a aliança da lei, a antiga aliança, você vai ver fé. Se você vai olhar no Novo Testamento, você também vai ver fé. E se você procurar a Bíblia inteira, nunca você vai achar fé subjetiva e fé objetiva. Você nunca vai achar isso. Que está escrito aqui. A fé é tanto objetiva quanto subjetiva. Você não vai achar escrito assim. Mas você vai achar uma realidade. Na antiga aliança, a fé era produzida toda vez que Deus aparecia. Deus aparecia, sabe o que acontecia? Quem estava ali na presença dele era infundido com o quê? Fé. Deus apareceu para Adão e falou para ele: eu vou te dar o descendente. E ele creu. Sabe o que é isso? Fé. Amém. E o Abel creu. Sabe o que é isso? Fé. Ele apareceu para o Enoque, o Enoque andou com ele, e o Enoque creu tanto nele que o Enoque foi transladado pela fé.
É assim que diz Hebreus capítulo 11. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver todos os exemplos do Antigo Testamento, a fé sendo transmitida, a fé sendo colocada neles. Você vai ver Abraão, Deus apareceu para ele repetidas vezes. Abraão foi, cada aparecimento de Deus, Deus ia carregando ele, tirou ele de Ur dos Caldeus, levou ele para uma terra que ele não conhecia, numa terra que depois ele falou, não é essa a minha terra, porque ele esperava uma pátria celestial. Amém. É isso que Hebreus revela. Amém. Mas a fé que foi infundida em Abraão se tornou a justiça dele. Amém. A fé lhe foi imputada como justiça. E há uma regra essencial: o justo viverá por fé. Amém. Então, irmãos, Jericó foi derrubado pela fé. Muitas coisas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, foi por causa da fé, por causa da aparição de Deus. Deus aparecia, e quando ele apareceu tanto tempo com Moisés, que até a face de Moisés brilhava. E pela fé ele saiu do Egito, e pela fé ele largou a nação mais poderosa da época, largou o reinado, largou tudo. Por causa dessa aparição que infundia, transmitia algo. A fé é a transmissão da economia de Deus. Amém. A fé é a transmissão do próprio Deus. Amém. É Cristo. Mas no Antigo Testamento ainda não podia entrar naquelas pessoas. Agora no Novo Testamento, a fé entrou em nós. Amém. Entrou uma semente viva em nós. Amém. A fé aquinhoada a todos nós. Em 2 Pedro você vai ver isso. Nós recebemos uma fé igualmente preciosa. Acho que é a primeira. Não sei se é a primeira ou a 2 Pedro. Uma fé igualmente preciosa. E todos nós somos coparticipantes dessa vida, dessa fé que entrou em nós. Então agora a fé não é mais só fora de nós. Amém. Quando nós recebemos, agora a fé está dentro de nós. Amém. Quando essa fé se torna a nossa fé dentro de nós, uma fé viva dentro de nós, ela é subjetiva. Ela não é mais objetiva, não é mais fora de nós. E a fé objetiva também se refere a todos os fatos que nós cremos. Por exemplo, cremos que Deus existe. Tem as pessoas que não creem que Deus existe. Mas nós somos pessoas que creem que Deus existe. Amém. Isso é alvo de fé. Amém. Isso é algo da fé. Amém. Nós cremos que Deus existe. Amém. Nós cremos que Jesus é Deus. Amém. É algo que também entrou em nós, habita dentro de nós, e nada arranca isso de nós. Jesus é Deus. Amém. Porque nós ouvimos o falar de Deus, ouvimos falar de Jesus, e a fé entrou em nós. Amém. Nós cremos nele, e quando nós cremos, nós recebemos ele. Amém. E a fé entrou em nós. Certo? Então, todas essas coisas que falam da obra e da pessoa de Jesus, é a fé objetiva. E quando nós ouvimos a respeito dela, sabe o que vai acontecendo aqui? Sabe? O irmão Lee fala assim, é como se passasse na reunião, é como se passasse uma televisão para nós, assim, né? Nós estamos vendo uma televisão celestial. A visão vai se abrindo. A visão vai se abrindo. Amém. Aleluia, Deus é amor. Aleluia, Deus tem um plano. Esse plano é economia. Esse plano preenche todos os livros da Bíblia. A visão vai se abrindo para nós. Amém? Amém. Quando essa visão vai se abrindo, irmãos, nós vamos vendo, e de repente, clique! Algo entra dentro de nós. Amém? Amém? Algo grava dentro de nós, grava de uma tal maneira no nosso espírito, é uma estampa no nosso espírito, é uma forja no nosso espírito, que nunca mais sai de nós. Amém. Pode querer te apertar, pode te torturar, não sai mais de você. A palavra de Deus entrou em você. Amém. Nós fotografamos uma imagem no nosso espírito fotografa Deus. Amém. Nosso espírito fotografa Cristo. Amém. Cristo é amável. Olha, o viver dele é como uma fina flor de farinha. Clique!
Ora, agora a flor de farinha, eu sei o que é a flor de farinha, é o viver de Cristo. Amém. Que Cristo maravilhoso. Clique, né? Você vai gravando, irmãos, e essas imagens vão sendo impressas em nós. Nós estamos guardando a fé. Amém. A palavra de Deus está entrando em nós e nós estamos guardando ela de uma maneira viva. Amém. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos guardando a fé. Amém. A fé está sendo impressa em nós. Aí de repente uma pessoa olha para você e fala, essa pessoa já não é mais daquele jeito. Ela mudou. Por que mudou? Porque a imagem de Cristo está sendo transmitida. Amém. Porque a imagem da pessoa de Cristo está sendo gravada. A fé está sendo guardada. A fé está sendo transmitida e guardada. Guardei a fé. Timóteo, eu combati o bom combate pela economia de Deus. Amém. Eu terminei a carreira pela economia de Deus. Amém. Eu guardei a fé da economia de Deus. Amém. Da transmissão de Deus. Amém. Timóteo, não desanima e prossegue. Você não é um alento para nós isso? Não é um ânimo? Amém. E ao mesmo tempo, para aqueles que não creem, é uma advertência. Você que não guardou, você que não correu, você que não quer correr, você que não quer guardar, você que não quer combater, para você é uma advertência, porque o Senhor vai vir. Assim como foi certo a primeira vinda, é certo a segunda. É certo, não vai falhar. Está profetizado e não vai falhar. Então para nós é um ânimo, irmão. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Amém. Não é? Como é que é? Guardei a fé desde agora. Desde agora. Me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua manifestação. Então, irmãos, vamos guardar a fé. Guardar todos esses elementos da economia de Deus através de ir nos estudos vidas. Nós precisamos ler estudos vidas, nós precisamos não faltar em reunião, ser aqueles ávidos por ter comunhão de vida na reunião, encontrar o Senhor nas reuniões, orar pelas reuniões, orar para que a igreja não se degrade e ao contrário, nós sejamos fortalecidos. Orar porque cada grupo, em cada casa, cada lar, seja um grupo vital na vida da igreja. Amém? Amém? Que esse alvo esteja no nosso coração. Amém. Que essas palavras ganhem o nosso coração. Amém. Que nós possamos também ser esses combatentes, esses soldados, ter espírito de soldado, amém, espírito de luta, amém, o espírito de um corredor, amém, ter um espírito de um atleta. Amém. Sabe, dói os músculos para ser atleta, dói às vezes, fazer as coisas contra a nossa vontade, mas nós vamos porque nós temos uma meta, amém, nós temos um alvo lá na frente, amém, é a volta do Senhor, amém, é o reino milenar, amém, nós queremos uma recompensa lá na frente, amém? Amém? Louvado seja o Senhor, amém. Meu tempo já foi e espero que tenha conseguido dar essa impressão dessas três mensagens, né? A respeito do que nós captamos, ganhamos nisso, né? Amém. Como é que está a organização, Jorginho? Os irmãos têm tempo para compartilhar agora? Acho que pode compartilhar depois no próximo. É verdade. Na próxima mensagem. O intervalo. E na próxima vai ter mais tempo aí. Amém. Amém. Bom. Amém. Então, irmãos, o compartilhar fica para depois da próxima reunião. Amém. Aí, depois da próxima reunião, os irmãos podem compartilhar dessa e da outra. Amém. E agora nós vamos ter um intervalo até às 5h30. Amém, Santos. Todo mundo sabe onde é o banheiro, lá à esquerda, do lado do elevador. Agora a gente vai ter então um intervalo de 30 minutos. 30 minutos, né, Jorge? Tá vendo? Cafezinho, bolinho, fique à vontade. A gente volta às 5h30. Amém.
Amém. Bom combate, boa corrida. Boa corrida. Bom guardar.